Há algo que quase ninguém percebe. Algo que está escondido bem diante dos olhos do mundo. Uma verdade antiga, registrada nas Escrituras, mas distorcida, esquecida e até proibida de ser questionada. E o mais surpreendente, essa verdade diz respeito à identidade de um povo que mudou a história menos e que continua influenciando tudo o que está acontecendo agora. Você precisa ouvir isso, porque quando essa revelação entrar no seu espírito, tudo fará sentido. Existe uma confusão espalhada pela humanidade que não é apenas histórica, menos é espiritual. Uma confusão construída ao longo dos séculos, que influencia guerras, crenças, decisões políticas e até a forma como as pessoas interpretam a Bíblia. Poucos têm coragem de falar sobre isso. Poucos ousam expor essa verdade, porque ela mexe com as bases da fé, da história e da identidade de nações inteiras. Hoje, nós vamos revelar algo que muitos evitam. Um entendimento que separa mitos de fatos, tradição de escritura, nomes de propósito. Você vai descobrir por que judeus, hebreus e israelitas não são a mesma coisa, menos. E por que essa distinção muda completamente a forma como você lê a Bíblia e entende o plano de Deus. E se este vídeo chegou até você, não é por acaso. Algo dentro de você foi atraído por essa revelação. Deus está prestes a abrir os seus olhos. E nada do que você ouvir hoje será comum. Antes de tudo, você precisa entender uma coisa. A Bíblia não é a história de um único povo com um único nome, mas um conjunto de histórias que se entrelaçam, revelando personagens, propósitos e alianças que caminham ao longo dos séculos. Quando tentamos simplificar tudo em um único grupo, acabamos apagando nuances essenciais da revelação divina. Existem linhagens diferentes, cada uma com uma missão específica dentro do plano de Deus. Existem momentos distintos, marcados por promessas e julgamentos, que moldaram a identidade espiritual de cada descendente. E quando todas essas camadas se misturam sem entendimento, a verdade se perde lentamente. A palavra hebreu não começou como um termo religioso. E isso é algo que muitos não percebem. Antes de se tornar uma identidade cultural, ela era uma marca de movimento, de coragem e de transição. Hebreu vem de ivri, que significa, literalmente, aquele que atravessa. Alguém que cruza fronteiras físicas, emocionais e espirituais. Abraão foi chamado assim porque deixou para trás tudo o que conhecia menos sua terra, sua cultura, sua lógica e até seu senso de segurança, menos para seguir a voz do Deus vivo. O termo representava uma jornada, não uma instituição. É extremamente importante entender que todo hebreu vem dessa linhagem de travessia, mas nem todo hebreu é judeu. A linhagem hebraica nasce em Abraão, segue para Isaac e depois para Jacó, antes mesmo de qualquer referência ao termo judeu existir. Quando Jacó recebe de Deus o novo nome, Israel, uma nova identidade surge, marcando o nascimento de uma nação. Somente muito tempo depois, quando a história avança e os reinos se dividem, surgirá o termo judeu. São 3 palavras diferentes, com 3 histórias e 3 propósitos distintos. Os israelitas são aqueles que descendem das 12 tribos, formadas pelos filhos de Jacó. É importante imaginar que Israel não era uma pessoa comum, mas um patriarca, marcado por uma mudança espiritual profunda. Judá, uma dessas 12 tribos, era apenas uma parte do todo, uma peça dentro de uma estrutura muito maior. Porém, com o passar do tempo, muitos começaram a identificar todos os descendentes de Israel como judeus, o que cria uma confusão histórica e espiritual. A verdade é que israelita não é sinônimo de judeu. E entender isso é chave para compreender a Bíblia corretamente. O termo judeu surge com a tribo de Judá e com o reino que se estabeleceu ao sul após a divisão de Israel. Quando o reino foi dividido, o norte passou a ser conhecido como Israel e o sul como Judá, por causa da força política e territorial
da tribo de Judá. Os habitantes daquela região ficaram conhecidos como judeus. Isso significa que judeu não é apenas uma identidade espiritual, mas também política e territorial, marcada por eventos históricos que ocorreram séculos após Abraão. Uma das chaves mais reveladoras desse estudo é compreender que os hebreus são a origem. Os israelitas formam a nação e os judeus constituem uma tribo específica. Essa compreensão traz clareza e reorganiza tudo o que antes parecia confuso. Quando você entende essa distinção, percebe como Deus trabalha de forma precisa, ordenada e intencional. As Escrituras deixam de parecer contraditórias e a linha da história bíblica se torna coerente. Tudo se encaixa com uma perfeição que só o próprio Deus poderia arquitetar. Jesus, ao nascer na linhagem de Davi, era judeu, mas também cumpria outras identidades que o conectavam ao plano eterno de Deus. Ele era israelita, pertencente à nação, formada pelas 12 tribos. Ele era descendente direto de Abraão, e por isso era hebreu. Ele carregava em si as 3 identidades: origem, nação e tribo. Isso mostra que Jesus estava no centro de todas as promessas e profecias, cumprindo cada detalhe que apontava para o Messias prometido. Nem todos os israelitas permaneceram judeus, e essa é uma parte da história que muitos ignoram. As 10 tribos que compunham o Reino do Norte foram dispersas pelo mundo após a invasão assíria. Elas se misturaram entre as nações, adotaram costumes diferentes e perderam grande parte de sua identidade. Entretanto, apesar dessa dispersão, elas não desapareceram da história espiritual. Deus havia prometido que traria todas elas de volta, no tempo determinado. E essa promessa continua ecoando até hoje. A parte que pouca gente fala menos, talvez por desconhecimento, talvez por medo de controvérsias, é que hoje, quando o mundo usa o termo judeu, ele se refere a apenas uma fração da promessa original. Como Judá sobreviveu à dispersão e preservou seus registros, sua fé e sua cultura, foi natural que o nome judeu se tornasse o mais conhecido. Porém, isso não significa que as outras tribos deixaram de existir ou que deixaram de fazer parte da aliança de Deus com Israel. Isso importa profundamente porque Deus trabalha com identidade. Ele não faz nada por acaso. Ele age por meio de nomes, linhagens, propósitos e alianças específicas. Quando alguém mistura essas identidades, confunde também o entendimento profético da Bíblia. É por isso que muitos leem as Escrituras e não conseguem compreender certos acontecimentos que estão se desenrolando no mundo atual. Sem distinguir essas identidades, a profecia parece um quebra-cabeça incompleto. A promessa feita a Abraão não era limitada a um único grupo isolado do mundo, mas abrangia uma multidão de nações. Deus não chamou Abraão para ser pai de um povo pequeno, mas para se tornar a raiz de algo grandioso. Hebreu representa essa raiz. Israel representa o chamado nacional. Judá representa uma parte fundamental, mas não toda a promessa. Cada camada carrega um papel dentro da revelação divina, e cada uma delas aponta para o futuro da humanidade no plano de Deus. Muitas pessoas confundem aparência com identidade e acabam julgando erroneamente questões espirituais por aquilo que os olhos veem. Mas Deus nunca trabalhou dessa forma. Ele não escolheu Abraão porque ele se destacava fisicamente, mas porque seu coração estava disposto a obedecer. A identidade que Deus estabelece vai além de características culturais, físicas ou étnicas. Ela se baseia em aliança, propósito e fidelidade. E isso muda totalmente como interpretamos a narrativa bíblica. Os hebreus carregavam o chamado da travessia, um símbolo espiritual de deixar o comum para entrar no extraordinário. Eles eram aqueles que se moviam quando Deus chamava, atravessando fronteiras e desmontando padrões estabelecidos. A travessia do hebreu não é apenas geográfica, menos é emocional, espiritual e existencial. Ela representa a decisão de abandonar o antigo para viver o novo de Deus. E isso se tornou um marco
na identidade desse povo. Os israelitas, por sua vez, carregam o peso de uma promessa nacional. Eles representam a manifestação da aliança que Deus estabeleceu com Jacó. A promessa da terra é parte dessa aliança, assim como a promessa do retorno e da restauração completa. A identidade israelita está profundamente ligada ao território, à herança e à continuidade da linhagem familiar que Deus separou para si. É uma identidade marcada pela terra e pelo propósito coletivo. Já os judeus carregam a responsabilidade de preservar a fé, a Torá e a linhagem messiânica ao longo dos séculos. Mesmo sendo apenas uma das 12 tribos, Judá teve um papel crucial na manutenção dos símbolos, rituais e tradições que mantiveram viva a expectativa da vinda do Messias. Esse zelo permitiu que a fé sobrevivesse intacta mesmo diante de perseguições, exílios e dispersões, mantendo aceso o fio da história até a chegada de Jesus. Mas aqui está algo realmente chocante. Em vários momentos da Bíblia, judeus e israelitas aparecem em lados diferentes de conflitos históricos e espirituais. Isso acontece porque, apesar de compartilharem uma raiz comum, eles não representam a mesma estrutura de identidade. Judeus representam uma tribo responsável por preservar a fé e a linhagem messiânica. Israelitas representam a totalidade das 12 tribos espalhadas pela terra. Misturar essas duas identidades apaga nuances que explicam muitos conflitos bíblicos. Quando as Escrituras mencionam o resto fiel, não estão se referindo apenas à tribo de Judá, como muitos acreditam. Esse resto é composto por descendentes de todas as tribos, de todas as linhagens e de todos os povos que permaneceram fiéis à aliança de Deus. O conceito de resto é espiritual, não geopolítico. Ele atravessa fronteiras e genealogias, alcançando aqueles cujo coração não se corrompeu. Por isso, reduzi-lo a um único grupo é perder a essência da promessa. O retorno profético do fim dos tempos não é apenas sobre judeus voltando à sua terra, é sobre Israel sendo completamente restaurado. Todas as tribos, todos os descendentes dispersos, todos os herdeiros espirituais da promessa serão reunidos. Essa restauração é muito maior do que entendemos historicamente. Ela envolve movimentos espirituais, despertamentos globais e uma convocação divina que está acontecendo agora. A promessa é de plenitude, não de fragmento. E talvez, apenas talvez, você esteja ouvindo isso agora porque faz parte dessa restauração maior do que a história registra. Pode ser que seu coração tenha sido despertado porque há algo em sua linhagem espiritual que ressoa com essa verdade. Há um chamado acontecendo no mundo. Um despertamento silencioso que conecta pessoas de diferentes nações. E quando uma verdade assim chega até você, não é coincidência. É convocação divina. Quando Deus revela a identidade, Ele revela destino. Ele faz isso de forma ordenada, paciente e profunda, alinhando tudo o que parecia desconexo. Talvez esse vídeo seja o início de um entendimento maior para sua vida. Algo que abrirá seus olhos para propósitos que estavam adormecidos. Quando você descobre quem você é no plano de Deus, tudo ganha sentido. Suas batalhas, suas dores, seus chamados e até as pessoas que cruzaram seu caminho. Nada disso foi por acaso. O entendimento entre hebreus, israelitas e judeus não é apenas histórico, mas profundamente espiritual. Cada identidade carrega uma revelação e um propósito específicos dentro do plano de Deus. Quando tudo se mistura, o inimigo se aproveita da confusão para apagar verdades bíblicas essenciais. Mas quando tudo é colocado no seu lugar, a luz se acende, e quando a luz se acende, entendimento e libertação começam a acontecer. Hebreus representam aqueles que atravessam o impossível pela fé. E isso não é apenas uma característica étnica, mas espiritual. Deus sempre chamou pessoas dispostas a cruzar fronteiras, de medo para a fé, de dúvida para a confiança, de conforto para propósito. Ser hebreu é ser alguém que aceita o chamado de Deus para deixar o velho para trás. É carregar uma marca de movimento,
coragem e entrega. É a identidade da travessia que transforma destinos. Israelitas representam uma promessa coletiva, marcada pela unidade de uma nação separada por Deus. Eles carregam a responsabilidade de preservar não apenas uma fé, mas uma história inteira de promessas feitas pelo próprio Criador. Israel é símbolo de aliança, de herança e de destino profético. Representa a continuidade da promessa feita a Abraão, que atravessou gerações. E ainda hoje, essa promessa continua viva, chamando seus descendentes de volta. Judeus, por sua vez, carregam uma missão singular: preservar a linhagem do Messias e guardar a essência da fé. Mesmo sendo apenas uma das 12 tribos, eles se tornaram o grupo mais conhecido porque sobreviveram com registros, tradições e cultura ao longo dos séculos. A fidelidade deles permitiu que as profecias se cumprissem e que Messias viesse ao mundo. Mas isso não significa que eles representem a totalidade de Israel. Eles representam uma parte essencial, mas ainda assim, uma parte... Quando essas identidades se confundem, muitas interpretações bíblicas aparecem distorcidas. Isso afeta a compreensão de profecias, de linhagens e até da promessa do fim dos tempos. Muitos olham para o cenário mundial e não entendem por que certas coisas estão acontecendo. Mas quando você separa as identidades e entende cada propósito, tudo começa a fazer sentido. A Bíblia se abre diante dos seus olhos como nunca antes. O inimigo sempre tentou apagar identidades, porque identidade é poder espiritual. Quando alguém não sabe quem é, perde direção, propósito e força. O mesmo vale para nações e linhagens inteiras. Confundir hebreus, israelitas e judeus é mais do que um erro histórico. É uma estratégia espiritual para obscurecer revelações que transformam vidas. Mas quando essa verdade é restaurada, a clareza volta. E com clareza, vem propósito. A promessa feita a Abraão continua viva, ecoando através dos séculos. Deus prometeu uma multidão de nações, não apenas um povo isolado. Ele prometeu descendentes incontáveis, uma herança eterna e um plano que envolveria toda a humanidade. Hebreus carregam a raiz dessa promessa. Israelitas carregam sua expressão nacional. Judeus carregam o fio messiânico, que culmina em Cristo. Cada peça é essencial dentro do plano perfeito de Deus. Quando Jesus veio, ele carregava todas essas identidades para cumprir cada parte da aliança. Ele era hebreu pela linhagem de Abraão. Era israelita pela estrutura nacional e espiritual. E era judeu pela tribo e pela linhagem de Davi. Ele uniu em si todas as promessas, todos os propósitos e todas as identidades. O Messias veio como cumprimento perfeito de tudo o que Deus havia planejado desde o início. As 10 tribos dispersas continuam sendo um mistério para o mundo, mas não para Deus. Ele sabe onde cada descendente está, mesmo que tenham perdido sua cultura ou seus nomes. A promessa de restauração não depende de localização física, mas de convocação espiritual. Deus está despertando corações ao redor do mundo, trazendo identidade, memória e propósito para pessoas que nem imaginam fazer parte dessa história. Ele está reunindo Israel novamente. Hoje, vivemos tempos em que a profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos. O retorno dos judeus à terra é apenas uma parte do grande processo. A restauração das demais tribos, o despertar espiritual e o entendimento das identidades fazem parte de algo muito maior. Deus está juntando peça por peça, cumprindo cada detalhe que Ele prometeu. E quem tem olhos espirituais começa a perceber que estamos vivendo um tempo único na história. E talvez você esteja percebendo algo agora, que muitas das batalhas que você enfrenta não são apenas emocionais ou físicas menos, mas espirituais. Porque quando você não entende quem é o povo escolhido na Bíblia, você também não entende a profundidade da promessa que Deus fez ao mundo. E quando isso se torna confuso, o inimigo tenta lançar engano, divisão e distração. Mas quando a verdade é revelada,
a luz dissipa toda a névoa. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Ouça com atenção. Nada que Deus faz é aleatório. Ele escolheu Abraão, formou os hebreus, elevou os israelitas e preservou os judeus por um motivo eterno. E esse motivo se conecta, de alguma forma, com a sua própria história. Porque entender essas três identidades é entender a estrutura do plano de redenção. É saber de onde vem a promessa, menos, e para onde ela está indo. E isso muda tudo. Mas existe algo ainda mais profundo. Algo que quase ninguém fala. Cada uma dessas identidades carrega uma profecia embutida dentro dela. Os hebreus apontam para a fé. Os israelitas apontam para o chamado e a promessa. Os judeus apontam para a preservação e o retorno. E cada fase representa algo que Deus também faz dentro de nós. Porque antes de sermos transformados, Deus nos faz atravessar. Antes de nos dar destino, Ele nos renomeia. E, antes de nos estabelecer, Ele nos preserva no fogo da provação. Você já percebeu isso na sua vida? Momentos em que você atravessou coisas que achou que te destruiriam, mas de alguma forma, você saiu do outro lado, diferente. Esse é o processo dos hebreus em você. Depois vieram os chamados menos momentos em que Deus te marcou, te tocou, te despertou. Situações em que você entendeu. Isso não é normal. Deus está me chamando. Isso é a identidade israelita, se manifestando em sua jornada espiritual. E por fim, vieram os momentos em que Deus te preservou, quando ninguém acreditava que você iria resistir. Esses são os momentos judaicos do seu espírito. Os momentos em que Deus te sustentou, te guardou e te levantou, quando tudo parecia perdido. Percebe agora porque não é apenas história antiga. É também a sua história. É também o seu processo. É assim que Deus forma um propósito dentro de alguém. E quando você entende isso, você entende por que o inimigo tenta confundir tanto essas identidades. Porque se ele faz você não entender o plano de Deus, ele faz você duvidar do que Deus está fazendo em você. Mas hoje essa confusão cai por terra. Hoje luz entra onde havia sombra. Agora, escute isso. Existem pessoas assistindo a este vídeo agora que estão vivendo a fase hebreu, a fase da travessia, passando por lutas intensas, mudanças, incertezas. Mas Deus está usando esse período para te levar ao lugar certo. Outros estão vivendo a fase israelita, o chamado se tornando claro. E alguns já estão na fase judeu, preservados para algo grande. Mas seja qual for a sua fase, saiba disso. Deus está te alinhando com o propósito dele. Ele nunca perdeu o controle da sua história. E assim como ele preservou um povo por milhares de anos, ele também está preservando você. Você não está sozinho, você está sendo moldado. E aqui está uma revelação chave. As três identidades não são apenas categorias históricas, são espelhos espirituais. Quando Deus quer levantar alguém, Ele primeiro o faz atravessar como hebreu, depois o chama pelo nome como israelita, e por fim o fortalece e preserva como judeu. E isso explica por que algumas tempestuosas que você viveu não te destruíram, porque você estava vivendo uma preservação divina. Explica por que certos caminhos se fecharam. Não era rejeição, era direção. Explica por que algumas coisas demoraram menos. Deus estava te preparando para atravessar. E explica por que você está ouvindo isso agora. Porque Deus quer que você entenda onde está na jornada. Talvez você nunca tenha percebido, mas existe um chamado sobre você. Algo que Deus começou lá atrás, em pequenos detalhes, em pequenas inquietações, em portas que se abriram ou fecharam. E agora Ele está te lembrando. Eu não esqueci da promessa que fiz sobre a sua vida. Assim como Ele não esqueceu da promessa feita a Abraão. Assim como Ele não deixou Israel desaparece. E quando você entende o plano, o medo perde força. Porque você percebe que tudo sempre
teve um propósito. Cada dor, cada espera, cada mudança, cada silêncio de Deus, tudo fazia parte do processo de te transformar. Assim como ele transformou Abraão em pai de multidões, assim como transformou Jacó e Israel. Mas existe algo ainda maior. Vindo, uma revelação que conecta o passado, o presente e o futuro. Porque entender quem são os judeus, os hebreus e os israelitas não é apenas olhar para trás, é olhar para a profecia que está se cumprindo diante dos nossos olhos hoje. E essa profecia aponta para um retorno, uma restauração e um despertar espiritual global. Algo que já está acontecendo agora, e talvez você esteja sentindo isso. Uma inquietação no espírito, um chamado, uma percepção de que algo grande está acontecendo no mundo. Isso não é ansiedade. Isso não é coincidência. É Deus despertando aqueles que Ele está preparando. E você é um deles. Porque assim como Deus moveu a história para preservar um povo, Ele também está movendo a sua história para preservar o propósito que Ele plantou dentro de você. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Nenhuma lágrima caiu sem motivo. Nenhuma porta fechada foi um erro. Tudo estava conduzindo você para este exato momento de revelação. E agora chegamos em algo que poucos têm coragem de falar. Existe uma guerra espiritual por trás da identidade do povo de Deus. Uma guerra antiga, que começou muito antes de você nascer e que ainda está acontecendo neste instante. O inimigo tenta distorcer, confundir e atacar tudo que Deus escolheu. E por quê? Porque aquilo que Deus escolhe, o inimigo teme. Por isso os hebreus foram perseguidos. Por isso Israel foi atacado repetidas vezes. Por isso os judeus enfrentaram séculos de ódio e destruição. Porque existe uma promessa sobre eles. E onde há promessa, a batalha. E essa mesma dinâmica espiritual acontece com você. Quanto maior o propósito, maior o ataque. Mas veja a beleza disso. Apesar de todos os séculos de perseguição, dispersão e dor, os judeus continuam existindo. Israel voltou à sua terra depois de quase 2000 anos. As profecias que pareciam impossíveis se cumpriram diante dos nossos olhos. Isso é preservação divina. Isso é Deus mostrando que a palavra dele nunca falha. E se Deus foi fiel a uma promessa feita há milhares de anos, por que ele não seria fiel à promessa que fez para você? Por que ele não cuidaria do seu caminho? Por que ele não sustentaria você nos dias difíceis? Entenda, o mesmo Deus que preservou Israel está preservando sua vida. Você não está abandonado. Você está sendo moldado pela eternidade. Agora pense nisso. Os hebreus atravessaram o impossível. Os israelitas foram marcados por um nome novo. Os judeus sobreviveram ao inimaginável. E você acha mesmo que Deus não pode fazer algo extraordinário na sua história? Você acha mesmo que o que está vivendo agora é o fim? Não. É apenas o começo. Porque quando Deus começa a revelar a verdade, a escuridão perde poder. E o que você está ouvindo hoje não é informação. É despertar. É como se Deus estivesse abrindo uma janela dentro do seu espírito e dizendo: olhe de novo, eu estou no controle. E quando essa consciência nasce, o medo não governa mais. Agora entenda uma última diferença, menos talvez a mais importante. Hebreu descreve uma travessia. Israelita descreve um chamado. Judeu descreve um povo preservado pela aliança. Essas três realidades não competem entre si. Elas se completam. Elas formam o panorama completo do plano de Deus. E dentro desse plano existe Cristo, o Filho de Deus, nascido dentro da linhagem judaica, cumprindo a promessa feita aos israelitas e oferecendo fé para todas as nações, menos como anunciado aos hebreus. Jesus é o ponto de encontro entre as três identidades. Ele é a linha que costura toda a narrativa espiritual. Ele é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Ele é o centro de tudo. E é por isso que
esta mensagem importa tanto, porque quando você entende a história do povo escolhido, você entende o coração de Deus. E quando entende o coração de Deus, você entende o propósito que está sendo construído na sua vida. Nada é acidental, nada é coincidência. Tudo está interligado pela mão do Senhor. E talvez você esteja percebendo isso agora, como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixam. Tudo o que você viveu, menos as dores, as mudanças, as transições, faz parte de um processo espiritual muito maior do que você imaginava. Você não é obra do acaso. Você está dentro de uma narrativa divina. E Deus está escrevendo algo poderoso sobre você. E por isso, você está aqui. Porque Deus está abrindo seus olhos para algo que muitos ignoram. Ele está te chamando para discernir tempos, entender propósitos e se posicionar espiritualmente. Você está sendo preparado para algo maior, algo que vai exigir fé, sabedoria e sensibilidade espiritual. E Deus te trouxe aqui para começar esse despertar. Então, respire fundo agora e deixe essa verdade penetrar no seu coração. Assim como Deus guiou os hebreus, formou Israel e preservou os judeus, Ele também está guiando você. Ele também está formando você. Ele também está preservando você para um propósito eterno. Nada do que você vive está fora do controle dele. Nada que você perdeu ficou fora dos planos dele. Nada que te machucou foi esquecido por ele. Ele está construindo algo. Ele está moldando algo. Ele está preparando você para um avanço que ainda vai surpreender muita gente. E talvez hoje seja o dia em que você entende isso pela primeira vez. O dia em que a luz entra. O dia em que a confusão espiritual cai. O dia em que você percebe que Deus está te chamando para algo mais profundo, mais sério e mais real. O dia em que você entende: eu não estou sozinho. Deus está me conduzindo. Porque assim como Deus preservou seu povo através dos séculos, Ele vai preservar você através dessa fase também. A travessia vai se transformar em propósito. A promessa vai se tornar identidade. A dor vai se tornar testemunho. E a sua vida será prova viva de que Deus cumpre o que promete. E agora chegamos ao momento final. O momento em que tudo o que você ouviu começa a gerar transformação dentro de você. Porque esta não é apenas uma mensagem, é um chamado. É um despertar. É Deus dizendo: filho, filha, eu ainda não terminei a obra que comecei em você. Então, olhe para dentro de si e receba isso com fé. Deus está trabalhando em áreas que você nem imaginava. Deus está alinhando coisas que você achava que estavam perdidas. Deus está restaurando partes do seu coração que estavam quebradas. Ele está reconstruindo você por completo. E Ele está começando agora. E quando você sair deste vídeo, algo dentro de você não será mais o mesmo. Você vai olhar sua história com outros olhos. Você vai perceber sinais onde antes via apenas caos. Você vai sentir direção onde antes havia confusão. Você vai entender que Deus nunca te abandonou por um segundo e que Ele continua escrevendo o seu destino. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda menos, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé e continue guiando cada passo da sua história. Lembre-se, nada é coincidência. Se você chegou até aqui, é porque Deus tinha algo para te entregar hoje. Que a paz do Senhor esteja sobre você e até o próximo vídeo.